Tá começando o Store Talks. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino, sou casado, tenho 2 filhos. É nóis. Aqui vamos trocar ideias de um jeito descontraído sobre empreendedorismo, criar uma comunidade e ajudar você a desenvolver, crescer e alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você, pois sucesso é o teu objetivo realizado. Se é isso que você busca, então está no lugar certo. Hoje estamos com um convidado, mas antes de apresentá-lo, siga-nos no Instagram e Facebook em @store.empreenda, no YouTube @StoreTalks e nas principais plataformas de podcasts como Store Talks. Os links estão aqui na descrição embaixo. Nosso convidado é Silvio Fargetti, como que fala seu nome, Silvio? Daqui a pouco você fala. Educador físico, personal trainer, empreendedor, proprietário da Academia Atenas, ex-baterista e ex-atleta. Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso Store Talks. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar o convite. Honra para mim fazer parte do Store Talks. Vamos lá, mas é Fargetti, tá? Fargetti. Isso, okay. Silvio Eu Fargetti. conheço ele faz mais ou menos um ano e não sabia o sobrenome. Não é fácil decorar, não tem um. Fargetti, GE, tudo certo. Silvio, você é dono de uma academia, né? Conta aí pra gente como que foi que começou, como começou, né? E aonde... primeiramente, né? Fica à vontade, tem uma pizza aí na mesa. Não, né? fica tranquilo. Daí pra gente comer. Mas conta um pouquinho da sua história, né? Como que começou, quais foram os passos, né? O que chegou para você ter uma academia, né? Se isso era o seu objetivo, quais são os seus objetivos? Faça uma explanação geral aí, só para a gente conhecer um pouquinho. Já começar assim já é complicado, porque é uma história meio longa, né? Porém, vamos tentar resumir, né? Objetivo a gente sempre tem, né? Então, assim, meu objetivo de vida é chegar lá para os meus 40 anos, perto dos 50, e tá bem de vida a ponto de eu conseguir escolher trabalhar, né? Então, acredito que os meios que eu vou utilizar para chegar nisso é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, eu vou falar sorte, eu tive uma sorte de ter essa oportunidade de ter academia, agarrei essa oportunidade e fui, né? Não está sendo fácil, não foi, nem vai continuar sendo, né? Então, assim, o início foi a minha faculdade, né? Minha graduação, que eu fiz a educação física. Meu pai é formado também. Então já é algo de família. Praticamente. Seu pai é da área de esportes. Isso, ele era ciclista e tudo mais, só que ele foi dar aula em escola, né? Eu voltei para a parte de treinamento, que é a parte que ele gosta também, né? Só que ele foi mais para a escola, porque na época treinamento não era tão bem visto. Era um professor de educação física de escola... Ensino médio, fundamental. Isso, ensino médio e ensino fundamental. E ele não me forçou nada, ele nem tentou fazer eu ir para esse lado, né? Porém, o exemplo que a gente tem dentro de casa é muito válido. Então eu acabei... Despertou o interesse. Despertou meu interesse. Depois de tentar ir para a parte de informática, ir para a parte de engenharia civil... Caramba! Até a parte de militar aí que eu tentei também, mas acabei indo para educação física, né? Então, comecei o curso, gostei muito, gostei de estudar isso, porque estudar não era uma coisa que eu gostava na escola, né? Então, na faculdade eu aprendi... Acho que ninguém. Eu acho que ninguém. A minoria gosta de estudar na escola, isso é verdade. Então, assim, aprendi a gostar de estudar a coisa que eu gosto, né? O assunto que eu gosto. A partir disso, eu fui trabalhar em academia, né? Trabalhei em várias. Trabalhei de rede, academia de bairro. Para pegar experiência, para conhecer o mercado. Mas na época não era por conta disso. Na época era porque eu queria, sim, focar na parte Você ainda não tinha essa visão de ter um negócio nesse momento. Exato. Eu queria ter o meu negócio, porém focado em consultoria online. Né? Então eu queria fazer minha consultoria online, eu queria fazer meu nome como personal, e depois ir para consultoria online, focar bem nisso, ter meu site e tudo mais, né? E só que no meio do caminho eu acabei me deparando com profissionais que me abriram muito a cabeça, né? Tanto que um deles me abriu tanto a cabeça que eu fui fazer uma pós em marketing, né? Fiz a pós em marketing não vou lembrar o nome agora, né? Da Senac. No Senac, fiz a pós de marketing no Senac. E coincidiu de eu estar no final da minha pós, apareceu a oportunidade de pegar uma academia para administrar. E eu
Você já estava formado nesse momento. Já estava formado. Já tinha experiência. Exatamente. Aí só te cortando aqui, mas você falou no comecinho agora aí que teve a sorte de aparecer essa oportunidade, né? Não foi uma sorte, você estava preparado, porque exato. Se você não estivesse preparado, ia cair no colo de outro. Né? Exatamente. Então a preparação ela é fundamental para que quando as oportunidades surgirem, a gente possa abraçar. E foi isso que aconteceu com você. Aconteceu comigo, exatamente. E essa pessoa que te ofereceu a academia foi um pessoal que você trabalhou antes? Não. Ou totalmente... Cara, totalmente ao acaso. Por isso que eu falo que foi sorte, pouco de sorte. Foi assim, eu trabalhava numa academia de rede e eu já não estava gostando de ficar lá, né? Então não gostava do pessoal. Sim, vou falar do pessoal. Os alunos eram muito gente boa, alguns professores eram muito gente boa, mas a parte superior... administrativa, gestão... Era muito... deixava de se desejar, né? E eu já tava querendo sair. Aí eu conversei com a minha... Falando nisso, sou casado. Tenho uma cachorra e um gato, né? Isso. Rapaz, isso me custou. Sou casado, deixando bem claro. Então, conversei com ela, né? Falei, quero né, participar de um próximo passo, aí sair de onde eu tô, mas eu quero começar, na minha ideia, era sair de lá e começar a minha consultoria online. Né? Então, por isso que eu fiz o marketing, que era para aprender a me divulgar, e eu ia fazer essa parte de divulgação, ia começar a consultoria online, e beleza. Ela falou, não, vai embora, mete bala, porque a gente não era casado, né? Eu morava com meus pais ainda. Meus pais que não conseguiam me bancar se eu desse errado, eles conseguiriam me ajudar até eu achar outra coisa. E eu falei, peguei e fui, né? Saí do... Isso que ano foi? 2019. Maio de 2019. Pré-pandemia. Um ano antes, pouco menos de um ano antes da estourar a pandemia no Brasil. Maio de 2019 eu saí dessa academia de rede que eu trabalhava de manhã. A academia que eu trabalhava à noite, eu tinha continuado, né, que eu trabalhava 3 dias lá. Era uma academia que eu gosto também. Hoje em dia, infelizmente, ela fechou por conta da pandemia, né? Era um atendimento semi-personalizado, então você fica mais com o aluno ali colado no aluno, conversa, monta o peso para ele e tudo mais. E eu gostava de lá. E eu não saí de lá, fiquei lá os 3 dias e terminando minha pós de terça e quinta. Segunda, quarta e sexta trabalhava, fazia aula de inglês e dava meus personagens de manhã. Aí passou um pouquinho, acho que maio, junho, né? Eu saí começo de maio, mais ou menos perto do dia do trabalhador. Então, comecinho de maio. Passou maio, em junho, na época era minha namorada, né? Ela tava treinando, ela pediu pra eu comprar um whey pra ela. E eu fui numa loja perto dessa academia, né? Fui nessa loja e falei, comprar whey pra minha namorada. E o cara é conhecido meu, Marcão, né? O dono da loja. O dono da loja. E ele é conhecido meu, vendeu, só que ele virou pro você não tá fazendo marketing, né? Você pretende ter alguma coisa? Eu falei, não é meu plano, mas se for uma coisa boa, por que não? Ele falou, tem uma academia assim, assim, assim. Cheguei lá na academia, conversei com o dono, acabou dando certo, acabou que eu conheço a família inteira do cara, só não conhecia ele. E deu certo de pegar, de assumir a academia. E aí você arrendou, você pagou, investiu ali um valor na lata, como que foi esse processo? A gente arrendou ela, né? Dia 16 de junho eu comecei lá, então todo dia 16 a gente acerta o aluguel com ele, né? E não tive que, assim, digamos... Você não teve que fazer você não comprou, você simplesmente, a estrutura que tem, os equipamentos que tem lá dentro, você administra, você paga um aluguel para ele. Então até falei para ele quando eu fui entrar... E é um aluguel fixo ou é proporcional ao faturamento? Não, então, e isso entra no que eu tinha oferecido para ele no começo. Porque no começo a gente bancava o aluguel, ia ser muita coisa, eu peguei e falei para ele, vamos fazer assim, eu quero 60%, 40% seu. Você não pisa mais aqui, eu dou 40% para você do que eu tiver de lucro. Ele não aceitou porque ele queria dinheiro na hora, né? Então ele não aceitou, ele falou, não quero isso. Eu falei, então tá bom. Né? Só que minha cabeça foi, só que lá na frente não venha voltar atrás. Né? Então acabou que é um valor fixo, a gente renegocia todo ano, caso ele queira renegociar. E lá atrás seria um bom negócio para você que ainda não tinha um giro. Exatamente. Fazer um proporcional. Exatamente. E hoje? Hoje em dia, acredito que para mim é melhor o fixo. Para você é melhor. Né? E naquela época... Sem caixa, sem nada, sem saber o que ia acontecer. Eu nunca tinha administrado nada. Né?
Então, É assim que é bom, é aprender na prática, né? exato. Estudando. O empreendedor é assim, né, cara? A gente Você pode estudar o máximo pode que for, fazer o né? que Chega for. na Prática é a prática, prática. não dá. E ele tinha como fala, alunos já matriculados. clientela, você diz? A gente tinha uma cartela de clientes ali, Bom. eu tava tudo queimado. Como que é? como estava a academia? Por que o proprietário decidiu? Eu tenho uma máxima assim comigo que se o negócio é bom, o cara não vai querer vender. Porque qual que era a bucha que tava ali? Não era uma, né? Várias. Ainda existe algumas que ele deixou lá que tá difícil tirar, né? Então, assim, prédio totalmente desgastado, né? Sério? Totalmente desgastado, infraestrutura totalmente destruída. Pra você ter ideia, ela tem piscina, a piscina era verde, né? O cara não cuidava da piscina. Não, abandonado total. Era um verde musgo, é que não tem um... Tem nenhuma referência. Aqui é azul e amarelo, cara. Era um verde musgo mesmo, assim, de você olhar e falar, nossa, não entra nessa água. Rio, sujo. Isso, exatamente. Então, assim, disso até a viga do telhado que tinha quebrado. Caraca. Então, quando a gente entrou, ele não mostrou essa parte pra gente, né? Claro. E assim, a gente viu uns escorridinhos na parede, coisa que ele falou, não, isso aí é tranquilo, é só resolver, eu resolvo, fica tranquilo. Eu falei, beleza, você vai resolver? Tudo em paz, né, velho? Aí ele chegou na parte da clientela que você queria saber, né? Ele chegou, a gente tá com, ele falou, eu tô com mais ou menos 100 alunos ativos, e 100 alunos ativos. É pouco. Hein? E você lembra mais ou menos qual que era o ticket, qual que era a mensalidade que você pagava? Calma que eu vou chegar na quantidade exata, porque 100 alunos é o que ele falou pra mim. É porque assim, eu sou contador, já tô fazendo conta aqui, falo, pô, depois eu falo, olha... O ticket dele na época... Conta fecha. Levando em conta que dos alunos que... Calma, eu chego no ticket, calma aí. Não, tranquilo. Era esse ano que ele me falou. Aí ele deixou o computador lá, né, que é um computador totalmente velho, pra você mexer nele, ele travava a cada 2 segundos, né? E você mexia, eu fui mexer, peguei lá a clientela dele, dos 100 que tinha lá, 60 não pagava faz 3 meses. Nossa, então já... O cara não tinha nem controle de contas a pagar e receber. Então ele não tinha catraca. Ele não tinha catraca. Entrava qualquer um a qualquer hora. Entrava qualquer um a qualquer hora. Então desses 40 que tava lá escrito que tava pagando, né, que tava escrito que tava pagando, e realmente eu acho que é o que frequentava a academia, era de 40 a 50 pessoas, alunos, não passava disso. Desses aí, não pelo menos uns... Né? Não, para ele paga. Ele funcionava das 6 da manhã ao meio-dia e das 2 às 7. Sábado e feriado ele fechava. Então para ele pagava. Ele é o dono do lugar. Ele é o dono do prédio, não tem aluguel. Não paga aluguel nem nada. Lá ninguém usava água, porque quem quer tomar banho? A piscina daquela cor, não entra no banheiro. Pois é, e se entrasse também ia rapidinho ir embora, né? Então assim, realmente uns 40, 50 alunos na época devia pagar em torno de, chutando alto, R$100. Um ticket médio, assim. É que nessa época eu não fiz porque eu não mantive o preço dele por muito tempo. Então, eu já cheguei com preço promocional para atrair cliente, depois que eu vi esses 50 alunos, né? Só que isso eu vi depois que eu tinha aceitado. Eu já tava lá, cara. Então, eu tinha aceitado os 100 alunos que ele tinha falado para mim. Na minha cabeça, eu tava, 100 alunos eu consigo pelo menos pagar o aluguel e o professor que eu vou chamar vai pagar. Eu vou ficar sem dinheiro. Mas pelo menos eu começo a girar. Só que chegou lá, tinha menos da metade do que ele falou pra mim. Não pagava nem o professor. Nem o professor, nem o aluguel. Então foi, daí entrou, começou a ver o que realmente estava lá de errado, tinha a parte elétrica inteira estourada, por isso que não abria à noite. Não tinha luz. Você começa a mexer, você vê, né? O banheiro não tinha luz, a parte da recepção não tinha luz. Aí, beleza, vamos fazer essa parte. O horário de maior movimento, o cara não abre, né? Então. Aí eu falei pro meu pai, meu pai no começo ele tava lá comigo quase todo dia, né? Também porque pra ele tava interessado, ele tava, né, igual eu, criança com brinquedo novo, né? Então a gente tava lá todo dia, toda hora. Aí chegamos lá e falei, pai, vamos tentar arrumar essa parte elétrica aí de luz, né? Chamar alguém, fazer tudo isso aí, porque a gente vai começar a abrir à noite, né? Então a gente entrou dia 16, no dia 1 de julho, a gente começou a abrir até as 10 da noite. Né? Fechar não, abrir diretão. E de sábado abrir também. Até dia 1 de julho tinha que estar com luz lá. A gente correu atrás, pagamos caro pra caramba, porque os caras não tinham... O eletricista não tinha horário, e pra ele ir lá, ele falou, eu cobro um pouquinho mais caro. Não, vai. Aí fizemos. Então, na hora que você assumiu,
a academia, além do que você já tinha se comprometido de pagar aluguel, você ainda teve que investir uma grana para poder ajeitar as coisas. Você vê que não foi barato. Então, aí é um assunto que eu sempre converso com o Felipe. São o investimento que não tá na cara. A gente pergunta, quanto que você pagou por comprar um negócio? Você fala, não paguei nada, fechei um acordo ali com o aluguel. Mas já começou eletricista, depois você conseguir chegar nesse número mais ou menos no final é legal, porque na verdade foi isso que você começou, né? Não, mas eu consigo chegar. Consegue? Tudo marcado. Você tem um controle financeiro, a gente tem. Diferentemente do dono anterior. Exato, a gente tem tudo que a gente pagou e tudo que ele ainda deve pra gente. Porque no final das contas o negócio tá revirado. Que você investiu na estrutura dele, né? Exatamente. Então, assim, até hoje eu faço coisa que não é pra eu fazer por conta que ele não vai fazer. Então, assim, se você não fizer, você vai perder aluno. Se eu não fizer, eu vou perder aluno, exatamente. Só que nesse negócio da energia que eu falei, a gente arrumou tudo. Primeira chuva que deu, perdeu tudo. Nossa. Porque tava chovendo mais lá dentro do que fora. Então a gente descobriu o porquê que deu problema na fiação. Ah, entendi. Aí quando começou a chover, você falou, foi por isso. Porque daí o dono chegou lá onde tava chovendo, eu falei, viu, o que eu faço? Não, pega uns baldinhos que tem assim, coloca era um balde por degrau da academia, dos dois lados da academia, cara. Ai, cara. Nossa. Aí, daí chama o pessoal do telhado, né, antes de arrumar de novo a parte elétrica, beleza, né? Chama o pessoal do telhado. Aí sobe lá, aquecedor solar da piscina inteiro furado. Então vazava água com cloro, antigamente com cloro, né? Porque depois aquela água verde não tinha mais cloro, né? Então vazava água com cloro. O que aconteceu? A água com cloro corroeu o telhado, corroeu a calha. Então já não tinha calha, já quase não tinha telhado. A viga do telhado quebrou. E a hora que o cara subiu lá, ele falou assim pra gente, ele falou, ó, eu sei a situação que vocês estão aqui, né, ou não, o negócio tá começando. Não, o cara do telhado, ele falou assim, ó, sei a situação que vocês estão aqui, eu vou fazer, depois vocês pagam. Então só paga o material. Tá bom. Nossa, o cara quase falou assim, eu não sei como o telhado tá ali ainda, né? Foi embora, vai morrer gente aqui. Não, foi porque ele pisou nessa viga, a viga quebrou com ele em cima. E sorte que foi em cima de onde tem o mezanino do banheiro. Porque se fosse do outro lado, ele tinha caído. Você já ia começar com um trabalhista legal aí, né? Eu já ia sair, né? Você já nem ia começar. Eu já ia sair, porque fazia menos de um mês. O dono lá enrolado pra caramba. Ele não tinha assinado nada de contrato. Eu aqui, ó. Legal. Ia embora, velho. Eu ia embora. Telhado abaixo? Imagine. Eu ia embora. Mas graças a Deus não aconteceu isso, né? Aí mandamos arrumar e graças a Deus deu tudo certo, arrumamos. Aí mais pra frente tivemos que refazer telhado de novo, trocar o aquecedor solar, e tudo isso do nosso bolso. Então, foi um investimento. Tá aí o investimento. Isso não é diferente, assim, lógico, devido às proporções e devidas especialidades de negócio, mas o pequeno e médio empreendedor, quando começa, cara, é assim, principalmente quando não tem experiência. E aquilo que a gente já falou, né? No começo, por mais que você tenha vindo de uma faculdade, de qualquer curso que seja, de administração, que é mais focado em negócio, você vai enfrentar coisas que você desconhece. Exatamente. Não adianta, é só na prática. Não existe curso para esse tipo de coisa, né? E você está há 3 anos e meio com a academia. 3 anos e meio. E todo dia você aprende alguma coisa nova, né? Sempre tem alguma coisa. E não só referente ao que acontece ali dentro por conta dos problemas que você acabou assumindo sem saber, mas de lidar com o cliente, lidar com o professor, né? Fornecedores e prestadores de serviço, né? Sempre tem uma novidade que acaba aparecendo. Sim. Eu conversei com um colega meu, ele assistiu o primeiro episódio nosso, ele me mandou elogiando tudo e falou: pô, quero fazer faculdade de administração porque eu preciso aprender mais de negócio. E você falou mal da faculdade de administração. Eu falei que ia ser cancelado. Eu falei, não falei mal. Eu falei que ela te dá uma visão genérica de vários setores. Mas não tem como aprofundar. Nenhuma faculdade vai te deixar pronto. Cara. Aí ele até fez um comentário. Falou, eu fiz a RH e não aprendi muita coisa. Você sabe que você não aprendeu? Você foi fala pra ele conversar comigo. Eu fiz engenharia e não aprendi muita coisa. Então, aí eu comentei isso com ele. Falei, você ficou uns 10 anos como gerente de loja de shopping, cuidando de funcionário. Tinha 6, 7 funcionários. Você aprendeu a RH, cara, na prática. Você aprendeu o que é folha, você aprendeu o dia de pagamento, você aprendeu a calcular. Por mais que você não sentou ali pra fazer essas contas, lidar com as pessoas. Você aprendeu a RH. Já pego, já.
E você Pega enquanto você não fala. Tá bom. Eu comentei com ele, falei, você aprendeu RH na prática. Por isso que a faculdade não vai te agregar, porque ela vai te passar o básico do básico. Não dá pra aprofundar, cara. É 4 horas de aula que não são 4 horas de aula. Não é? E aí você vai aprender. Aí eu falei pra ele da administração, falei, você já vivenciou o negócio, já quebrou um negócio, já tem uma experiência. Você vai pagar 4 anos de faculdade agora? Ela talvez... vai trazer alguns conceitos que na prática ele já conhece. Talvez você vai fazer o link, então foi isso aqui que eu errei. Ok, pode até ser. Esclarecer algumas coisas. Mas eu acho muito mais, hoje, no momento que você está na vida, eu acho que é muito mais plausível você, de repente, contratar um mentor e só aparar as arestas de onde você errou. Só voltando um pouquinho, Silvio, você comentou, né, da consultoria online, né? O que é uma consultoria online? Como funciona? Para que ela serve? Para quem que é esse público? Né? A consultoria online nada mais é do que um professor de musculação, né, formado em educação física, vender o seu treino para determinadas pessoas. Então, tipo, por exemplo, você que treina, né, digamos, numa academia que não suporte montar um treino para você, então você vai atrás de alguém que vai fazer. Então tem esses professores para montar esse treino. Só então, que daí tem academias que não tem um professor para preparar um treino para o aluno. Os equipamentos estão lá disponíveis, mas mais ou menos. Meio porcamente. O que eu acho nesse caso, por exemplo, eu que sou completamente fora de academia, mas Smart Fit tem um custo mensal legal, só que não tem acompanhamento lá. Aí eu vou perguntar uma coisa pra você, você acha realmente que é um custo legal a Smart Então, Fit? hoje, partindo do princípio que o cara já saiba treinar, que ele vai chegar e treinar e sair, vamos lá então. Digamos que você vai pagar tudo que eles oferecem para você pagar, você não vai pegar promoção nenhuma, tá? Então você vai chegar lá, o plano deles hoje em dia deve estar 99, né? Você vai chegar lá, você tem uma taxa de matrícula de 99. Pagou, tá, 99. Marque-se 99 da taxa de matrícula, tá? Mensalidade, tá? Passou 6 meses, eles vão cobrar a primeira taxa de manutenção anual, que deve ser em torno de 180. Mas... Caraca, isso aí não não tá no marketing deles, né? Eles falam, mas ninguém presta atenção. E depois de mais 6 meses, eles vão cobrar outra parcela dessa. Então soma tudo isso aí, 99, 180, 180. Divide por 12. Vão ser 13 de 99? Vai ser a matrícula de 99 mais 12 de 99? Mas esquece... Não, sem a mensalidade. Esquece a mensalidade. Põe aí 99, 180, 180. Soma. 459. Divide por 12. 38 e 25 meses. Soma 99. Isso aí é o que você paga por mês pra frequentar a Smart Fit. Eles são bandidão, então. São 40 São bandidão. Não, são bandidão, porque o anúncio deles é muito focado no 99 por mês. Eu nunca fui fazer o contrato da Smart Fit, porque eu não sou um cara que gosta de academia. Frequentador. Acho que na minha vida toda eu fiz um ano, se somar todas as picadeiras, sabe? Fiz 3 meses aqui, 2 meses aqui, no final dá 12. Eu tô pra completar um ano. Não. Mas você tá indo bem. Mas assim, hoje quando você vai numa academia, tipo, lá, eu sou de Rio das Pedras, lá na minha cidade tem 2, são mais referência. A mais cara, tá na faixa, se fechar o plano anual, tá 150. Então, se você comprar com a Smart Fit, vai falar o 99 do anúncio, ok, compensa. E aí cabe até pagar uma consultoria online para te dar o suporte do treino. Exatamente. Eles não dão. Os meus amigos que treinam na Smart Fit, eles falam, eles já treinam há muito tempo, falam, eu treino lá porque é no shopping, estacionamento, é um lugar gostoso, é um horário bom. Mais o atendimento. Mas ele falou, mas eu não preciso de atendimento. Hoje eu faço meu treino, eu já sei fazer tudo. Eu não preciso de ninguém. Ele falou, porque se precisar, meu amigo, patrocina nós, Smart Fit. Não, perdemos. apenas vai patrocinar. Vai patrocinar? Cancela a Smart Fit. Temos patrocínio, velho. Aí sim. Chega lá também, né? Chega no nível da Smart Fit também. Calma. Chega. A ideia deles, eu acho que a gente tem que aproveitar o que eles têm de... Todo o mercado. Você tem que olhar assim, pro teu concorrente, olhar o que ele faz de melhor. Eu já trabalhei no meu concorrente. E tentar melhorar, né? Já trabalhei lá 1 ano. Trabalhou lá 1 ano. Na do shopping. Na do shopping? Então traz uma experiência que você pode você vai adaptando. Você vai adaptar o seu modelo no seu... Exato. Porque essa da cidade lá que eu tô te falando, que é mais cara que a Smart Fit, por exemplo, os professores são muito atenciosos. Foi uma das melhores que eu mais gostei, porque normalmente eu tive um problema com o professor, porque eu não tenho... Como não tenho a frequência, eu não sei. Então eu preciso do cara que eu possa parar e perguntar.
As outras academias que eu passei, o professor normalmente ele colava na moça bonita do treino, e é uma crítica aos personagens aí. E aí eu ficava até sem jeito de interromper o cara, porque ele tava tão empenhado ali no bate-papo. Eu falei, pô, e agora que é 3 ou é 4? O pior é que isso aí acontece muito em academia, viu? Não, aí eu ficava nesse. Só que aí nessa é bem legal, porque eles vão lá, eles montam o treino pra moça e eles voltam pro mesmo lugar. Parece até que eles. Bom, provavelmente eles são bem treinados. Eles vão, montam o treino pra pessoa, aí ele volta pra um ponto onde ele consegue ver todos os alunos. E os alunos aí. E os alunos. Também. Ah, cadê o professor? Olha lá. Quando não, aí ele não tá lá, tá dando orientação pra alguém. Você vê que eles nunca estão conversando no aparelho. Eu achei isso fantástico. Isso é legal. Porém, o que eu prezo na minha academia não é um atendimento robotizado. É o atendimento humanizado. Tanto que o meu público ele é para família. Né? Meu público é familiar. Chega lá, tem menino de 15 anos treinando, 14, a mãe tá lá do lado treinando, a avó às vezes também tá junto e às vezes tá na hidro, enquanto a filha tá fazendo... Então assim, meu público ele é muito familiar. Então esse negócio robotizado, eu discordo um pouco por o que está vindo futuramente. Por quê? Porque a gente está cada vez necessitando mais, assim, o humano, né? Está cada vez necessitando de mais atenção. Por quê? Porque a gente está muito... Cada vez menos. A gente está muito aqui, ó. Só na telinha. Então a gente está cada vez precisando de mais afeto. E onde que ele vai achar isso hoje em dia? Não, hoje numa não praça? Não. Você vai achar dentro de uma academia, se a academia for assim. Então, Na assim, Atenas tem. Na Atenas tem. Entendeu? Assim, não só por mim que eu trabalho como professor lá no horário que o Felipe vai, mas também de manhã, de tarde, de noite, que o pessoal tá lá. Os professores são treinados para ter esse atendimento. Exato. Essa é uma da missão da empresa, vender dessa forma, né? A missão da empresa é ter esse atendimento. Exatamente. Então, aí é bem legal, mas hoje como que é feito, entrando nesse método do atendimento personalizado? Você tem por exemplo, um professor consegue cuidar de X alunos por hora? Como que funciona isso? Não, é assim. Lá a gente tem 2 andares, né? Então, assim, em período de manhã é mais tranquilo. Hoje em dia está ficando um pouco mais movimentado em questão de idoso. Pro ano que vem já vai aumentar um professor. Então, até hoje em dia é um professor de manhã, até 2 horas é um professor. Aí das 2 para frente tem eu e a Amanda, que é outra professora, depois entra outras 4 e outras 5. Como são 2 andares, o andar de cima ele é menorzinho. Lá em cima dá conta tranquilo de todo mundo, dá conta tranquilo de baixo, e fica nesse meio termo, de sobe e desce. No suporte. Exatamente. Isso no horário mais volumoso da academia, né? De manhã, como eu falei, tá começando a ter um movimento grande, já tô vendo um professor novo para amanhã, né? Para a parte da manhã, que vai entrar às 7, sair às 2. Vai me livrar um pouco de ficar grudado na academia nesse horário do meio-dia às 2, que não sei porquê, do meio-dia às 2 é onde aparece tudo para resolver, né? É o horário que eu não posso ir. E é esse horário que aparece para resolver. Então, assim, tive problema com a catraca, o Felipe acompanhou de perto isso lá na academia, e toda vez que o cara começava a me responder, era meio-dia. A menina da manhã estava indo embora e eu estava sozinho na academia. Porque nessa época nem minha esposa estava lá comigo para ajudar na parte da recepção. Então eu literalmente ficava sozinho, até chegar outra professora. Do meio-dia às 2, cara. O Fê, quantas vezes eu deixei o Fê rapidinho, velho, o cara tá falando ali pra não perder, senão só amanhã. Não, vai lá. Aí vou lá, respondo o cara rapidinho, volto lá pra falar com o Fê. E aluno meio-dia só o Felipe. Não. Tem mais louco. Tem um sozinho. Às vezes eu vou sozinho, mas a família vai junto. Público? Família. E eu gosto muito também, não só do público família, eu gosto de atingir o público que não treina. Porque o público que não treina, ele é muito maior do que o público que treina. Então a possibilidade de eu ter muito mais cliente ali é grande. Entendeu? Sim. Não, e é um atrativo legal, realmente, porque hoje é uma situação que eu não vi nenhuma academia vendendo dessa forma. Eu também desconheço, porque hoje as academias, a impressão que dá, principalmente essas de rede, né, é que é um ponto de encontro. É um ponto de encontro. O cara vai lá, não é para fazer atividade física necessariamente, para encontrar os amigos, fazer relacionamento, né? Tanto que eu vi uma vez uma piadinha lá era um sketch de YouTube, alguma coisa assim. A pessoa vai lá na academia e diz, eu quero me matricular. Ah, tá bom, que plano que você quer? Não, um plano mais básico para mim, serve. Então. Que dias que você quer vir? Não, eu só quero me matricular. Eu só quero
Não, mas você não vai vir? Fala, não, eu só quero pagar, porque lá no trabalho todo mundo fala que faz academia, eu tenho que pagar também para falar que eu faço, né? Mas eu não vou vir. Né? E infelizmente as academias, né, de rede, elas focam muito nessas pessoas que pagam e não vão. Para não ir. Né? Elas focam muito nisso aí. E você faz até um marketing direcionado para esse público família e para quem não treina. Né? Onde é o seu marketing mais direto? Assim? O que você trabalha mais para conseguir atrair esse público? Boca a boca. Boca a boca, cara. Que o meu público é isso. O meu público é aquela indicação. Então, assim, o meu público, ele é família, ela gosta de confiança. É uma pessoa que nunca treinou, gosta de uma confiança de chegar num lugar que a pessoa vai passar um treino que não vai machucar ela. Então, é indicação. É uma pessoa que fala, vai lá, que lá ele te dá uma atenção. Às vezes nem só amigo, às vezes a avó que faz hidroginástica, porque é uma academia antiga lá, né? O antigo dono fazia o quê? 20 anos que estava lá. Então, ok. Né? Então, 20 anos. Então, assim, a avó, às vezes, que fez hidroginástica lá, fez amizade com o ex-dono e fala pra filha dela, que tem um filhinho de 14 anos, viu, leva ele lá, porque lá eles dão atenção. Aí a mãe chega lá, sente confiança na gente e acaba treinando junto com o filho. Entendeu? Nossa, você está falando da hidroginástica, então, assim, na academia lá, né, para o pessoal saber, eu frequento, né, tô lá quase um ano já, mas para o pessoal entender, até o Cleiton também não conhece, né, você não tem só a parte de musculação, você tem outros serviços. Quais são? Tá, lá a gente vai ter musculação, a gente tem aula de funcional, aula de jump, aula de dança em geral, que é zumba, fit dance, e vai ter a parte da piscina, que daí a gente tem hidroginástica e natação infantil e adulto. Né? Academia é um pouco média, assim. É bem diversificada de serviços, né? Sim. E aí atrai um público bem, assim, como você disse, familiar, mais abrangente, né? Você consegue fazer isso como? Porque a natação também é 1 hora ali? 45 minutos. É mais ou menos o tempo de um treino. Às vezes o pai leva a criança pra natação e vai treinar. Então, é isso que eu tô pensando, porque eu fiz isso, tinha uma academia perto de casa, nossa, uma filha acho que tinha 5 anos, 4 anos, e eu fazia isso. Eu levava ele, ela tinha natação, deixava, fazia o treino, voltava, pegava ele. Lá tem bastante gente que faz isso. Mas não tem muita academia que faz isso. Porque a piscina dá muito trabalho, né? Imagina. Então, assim, a academia de rede não quer trabalho. Ela quer uma coisa, um molde fácil para conseguir implementar em qualquer lugar. Então, a academia de rede nunca vai ter uma piscina. Sim. A não ser que eles consigam montar um molde para a parte da piscina. Só que eles vão enfrentar um outro problema, que é professor. Professor de piscina não se acha em qualquer lugar. Né? E o que acha, você tem que guardar na caixinha. Deixar na caixinha lá, ninguém vai ver aquilo lá. É meu e ninguém toca. Exato. Ai, brechas. Muito específico. E cada vez está ficando mais ainda. Porque os que estão já há muito tempo na área estão parando ou saindo da área. E os que estão entrando tá cada vez menos. Então, assim, cada vez menos gente entrando para dar aula de natação ou hidroginástica. Os profissionais não se interessam por essa área em geral, você fala. Exatamente. Caramba. Eu não fazia ideia. Porque é uma área que tem muito... Eu acho, sim. Acredito que tenha muito futuro, porque cada vez mais a população está envelhecendo e a hidroginástica, para eles, é a melhor coisa. Não tem impacto nenhum, né? Mas não é só na piscina que tá difícil deixar profissional, não, viu? Na musculação também. No geral, então, a academia tá demandando mão de obra. Isso é uma maluquice, né? Acho que eu comentei isso com você. Ou comigo. Isso é muito maluco no Brasil, né? Quando a gente conversa com pessoas que estão na área, eles falam que tá faltando mão de obra. Aí quando você vai pra rede social, não tem emprego. Não tem, galera. Vocês não conseguem se encontrar? Não? Vamos convergir. Por que, né? Porque... Não, mas realmente, eles estão procurando professor de natação já faz um bom tempo. Toda semana tá lá na rede social deles, lá procurando professor, e não aparece, cara. O professor de natação que a gente tem lá é a Mariane, que quando eu entrei lá, ela já estava lá. Foi a única que não saiu de lá depois que eu entrei. O Murilo, que entrou, que fez faculdade comigo, chamei ele veio. A noiva dele dá aula de hidro, é uma aula por dia, mas que não tá ali na piscina também, né? Mas ela não dá aula de natação. E tem a Sara, que foi a gente que moldou ela. Então ela veio pra gente pra um estágio. Um estágio obrigatório, né, sem pagar nada. Ela falou, não, preciso fazer estágio pra faculdade.
tem que ser na piscina. Eu falei, tá bom, pode fazer, eu assino, não tem problema. Ela gostou, pediu pra ficar sem eu pagar nada, só pra ela aprender. Eu falei, à vontade, você tá querendo, manda bala. Só que eu não dava trabalho pra ela, então assim, eu não deixava o aluno ficar com ela, ele não ficava com o meu professor e ela ia aprendendo. Acompanhando só. Como estágio mesmo. Isso, como estágio observatório. Aí a partir do momento que eu comecei a falar pra ela, viu, vai com o aluno, eu aumentei a turma também, eu comecei a pagar ela como estagiária. Então a gente foi moldando ela, e ela tá lá com a gente, ela que vai entrar na parte da manhã na musculação, porque ela sabe musculação também, então ela vai ficar na musculação e na parte de tarde e noite ela fica na piscina. E a gente que fez essa profissional. E isso é o que as empresas têm feito hoje, porque é difícil encontrar um profissional adequado ao que você precisa. Ainda mais, você estava, acho que eu ainda estava conversando com o Murilo, que é o professor de natação, né? Existem diversos métodos, né? E um dos mais famosos é o método do Gustavo Borges, né? Por conta do nome da pessoa. Mas eles têm um método que eles seguem, eu não sei qual que é, mas não é o do Gustavo Borges. Então existem outros, né? E aí a pessoa às vezes vem de um lugar com uma metodologia e precisa adaptar naquela outra, cara. Às vezes o cara fica meio resistente. Quando você pega ele cru, é muito mais fácil você moldar no molde do jeito que você quer, né? Opa, quer uma água? Não, foi. Lá na academia a gente usa o método que o Murilo, entre aspas, criou, né? Ele que desenvolveu. Porque ele vem da piscina desde pequeno. Desde criancinha, então ele já passou por várias metodologias, né? E ele montou o dele. A gente fala que é o método Murilo Casagrande, né? Que é o método dele. E é um método muito bom, que todo mundo vai gosta. Meu filho começou agora também, tá gostando. Vai gostar também, ou tá gostando, né? Vai lá. E tem as criançadas também, que amam Murilo, né? Que amam de paixão. As mães, então... Lá, confiança assim, total. É o que eu ia falar. A gente não deixa a mãe assistir a aula, porque a gente não tem vidro na piscina, né? Então, a mãe fica lá dentro, atrapalha o desenvolvimento da criança, né? E também porque lá dentro é muito quente, né? O Fê faz aula lá, ele sabe como é. A piscina é aquecida, então o ambiente ele é fechado para não... Né? A gente tem até o teto que abre, né? Porém, querendo ou não, fica um vapor lá dentro, né? E deixar um monte de mãe assistindo na borda não dá. Não dá, né? Então a gente não deixa por esses dois fatores. Aí no começo a mãe até fica meio, não, mas eu vou deixar ali, daí a gente deixa assistir uma aula, né, aula experimental. Mas não pode assistir. Eu falo, daqui umas 2 semanas assiste de novo. Aí na hora que ela vai assistir 2 semanas depois, ela já vê que a criança tá no colo do Murilo, tá brincando, tá... Aí a mãe larga a criança lá e vai embora. Vai lá fazer compra na avenida que tem lá perto e... A partir de quantos anos vocês pegam criança lá? Lá a gente está a partir de 4, mas pro ano que vem a gente está tentando pensar em uma turma de 1 a 3. Caramba. De 1 a 3 anos. Legal. Daí entra a mãe junto, ou o pai junto, né? Uma turma mais reduzida também. Bom, você comentou lá que quando você pegou a academia, o antigo dono falava de 100 alunos, né? E na verdade era menos da metade disso. Hoje, quantos alunos tem? Como foi para você recuperar isso aí, né? O trabalho que você teve em cima disso? Olha, isso é trabalho, hein, velho? Hoje, como tá? Quantos alunos você tem registrado hoje lá? Exatamente hoje ou minha média? Não, aproximadamente hoje. É porque eu imagino que deve ter muito Cleiton lá que vai... Flutuante, não. É porque final de ano... Dá uma debandada. Assim, minha média é de 520. 520 alunos, né? Isso então, incluindo todas as atividades, piscina, adulto, infantil, todas as atividades no geral. Mas eu acredito que ela é bem dividida, um pouquinho mais na piscina. É que a piscina tem uma limitação, né? Mas nossa musculação, querendo ou não, também tem, né? Na hora de movimento a gente tem aulas, né? Aí fecha a salinha lá da aula, que é um lugar que poderia ficar gente, então a gente fecha ali e fica mais... Fica menor, né? Fica menor o lugar para o treino, daí acaba ficando um pouquinho abafado. Por isso que a gente colocou ar-condicionado e tudo mais, né? Mas querendo ou não, dá uma limitada nisso aí também. De 40 para 520. Uau! A gente chegou a bater 560 uma época. Mas que nem eu falei, a média é 520. Né? Em quanto tempo você levou para chegar nesse número? Você fala hoje é uma média. Há quanto tempo você está mantendo essa média?
quanto tempo eu tô mantendo essa média? Porque assim, porque tem um outro problema, né? Você pegou em maio de 2019, estourou uma pandemia. Um ano depois, uma pandemia que você não pôde trabalhar. Depois você acabou de reformar tudo. Começou a pandemia. Não me lembro, cara. Não, eu te lembro, cara, porque isso te fez mais forte, te fez aprender muita coisa, como gerenciar um negócio desse, meu. Você tinha acabado de pegar, sem caixa, com um negócio quebrado, literalmente quebrado, né? Até a pandemia. Sem aluno, meu, e mesmo se tivesse aluno, você não ia poder trabalhar. Ó, na época, a gente entrou lá, era eu, a Murilo e a Amanda, que são os dois noivos. A Patrícia, que é a moça da faxineira, ela tá lá ainda até hoje, ela tá lá 20 anos junto com a academia, então tá lá, vai ficar lá até quando ela quiser. E a Mariane, o Bruno e o Rogério. Então, e todo mundo que eu levei pra lá, que foi o Bruno, o Rogério, Murilo, a Amanda, eles estudaram comigo, né, tudo na faculdade, então eu sabia como eles eram. E eram todo mundo amigo, da mesma turma. Então a gente foi pra lá e, cara, foi que nem meu pai, que nem eu falei, meu pai tava no começo, ele tava lá todo dia comigo, incentivando, apoiando e ansioso também, né? Então ele falava pra todo mundo, a gente tá tirando leite de pedra, né? Literalmente leite de pedra. Queria ver e fazer o negócio dar certo, né? E a gente aplicou aquela famosa frase do Portela, né? Faça o seu melhor. Na condição que você tem. Exatamente, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então a gente fez nosso melhor. Do que a gente tinha lá, a gente foi fazendo nosso melhor e foi dando certo. E na época eu não tinha grana para piscineiro nem nada, e eu que ia para piscina, e lá tem a caldeira que esquenta a piscina, que é a base de lenha, né? E aí eu e meu pai, que ia lá todo dia que precisava, tava lá 5 horas queimando lenha para esquentar a piscina. Virou caldeireiro de fornalha. Eu aprendi muita coisa lá, literalmente. Eu aprendi a cuidar de piscina, mais ou menos, né? Isso aí que é um negócio difícil. Não é fácil, não é qualquer um que consegue. Ainda mais uma piscina grande. Ainda mais uma piscina grande. Caldeireiro, manutenção de máquina de musculação, manutenção de motor de piscina, e por aí vai. Então tudo que aparecia lá a gente tentava economizar ao máximo para não chamar alguém. O que a gente conseguia fazer, a gente fazia. O que não dava para fazer, infelizmente, tinha que chamar alguém. Mas a maior parte das coisas a gente conseguia fazer, era mais coisa estrutural que a gente não conseguia. E a gente foi indo, cara. Em 8 meses, até estourar a pandemia, a gente não tinha feito muita coisa de reforma visível. Foi mais parte estrutural, questão do telhado, questão de parar. Que era necessário para funcionar. Exato, para a academia não literalmente não cair, né? Então, literalmente não cair. E a gente foi indo assim, até dar 8 meses que foi a pandemia. Com 8 meses a gente estava batendo 160 alunos. Sem fazer 4 vezes o que eu oficialmente tinha quando você assumiu. E sem fazer as partes principais da academia, que é visível, né? E a parte de marketing. Então a gente não fez nada disso. A gente nem tinha Instagram, cara, porque eu não tinha tempo pra ficar cuidando de Instagram. Não dava pra pagar alguém. Também não dava pra fazer alguém. Não dava pra postar as fotos também de alguns lugares. Não dava pra postar foto em lugar nenhum. Imagina. Não dava pra postar foto em lugar nenhum. E então foi 8 meses só, assim, cuidando da casa pra chamar visita. Né? Só que sem chamar, literalmente, e o pessoal que tava lá dentro tava vendo isso que a gente tava fazendo, tava vendo que a gente tava batalhando para subir a academia, e o boca a boca começou a surgir, né? E saímos de 40 e fomos para 160, né? Em questão de 8 meses, sem querer aumentar a quantidade de alunos. Lógico, a gente abaixou o preço, porque o preço dele era absurdo, era R$140 por mês. Nossa. Com aquela academia caindo aos pedaços. Isso para musculação, né? Não para a parte da piscina. Então a gente abaixou, eu falei, R$60 mensal. Não tinha plano, não tinha nada, porque eu não queria ficar pensando em nada nesse momento. Também você não tinha um argumento, tava uma situação que você não tinha muito argumento pro cara ficar um ano ali. Era pra começar a girar, né? Exato. Eu precisava de gente entrando, porém eu não queria gente entrando. Porque se a pessoa entrasse e não gostasse daquele ambiente... Negativamente. Aí essa é uma situação clássica, né? Entendeu? Quando é bom, pouquíssimos falam, mas quando é ruim... Exato. Então, assim, eu ficava lá praticamente o dia inteiro, né? Então, esse Rogério entrava das 6 ao meio-dia, eu ficava o dia inteiro, mas sozinho eu ficava do meio-dia às 4, e o Bruno entrava das 4 às 10. Só que daí o Bruno entrava, eu falava pra ele, Bruno, não, eu já volto rapidão. Dava um pulo no supermercado, comprava
uns negócios pra comer, voltava, comia, Brunão, quer comer também? Não, daí que eu não comi nada. Aí ele comia, a gente ia até as 10 da noite, sem comer nada. E isso era o que eu comia durante o dia, né? Era só nesse horário. Então eu chegava lá 8 da manhã, embora 10 horas da noite, né? Praticamente isso, só esse intervalinho para ir no supermercado e voltar. Ou às vezes sair comprar uma peça que tá precisando para arrumar alguma coisa, né? E taca pau. E foi aí que eu comecei a engordar, né? Mas você não come, você engordou? Exatamente. Come mal, né, cara? Só porcaria. Eu engordei comendo bem. 3 refeições por dia, bem servido. Então, aí esse é o problema. 3 refeições por dia. O ideal é os intervalos, né? Mas eu fazia assim. Não, aí é aquela história, né? O cara quer fazer um curso pra virar empresário, empreendedor. Tem como. É isso aí. Tem, aquilo que eu falei no nosso primeiro podcast sobre a faculdade, que meu colega até me sacaneou. Isso, eu falei, cara, você tem 18 anos, você não tem noção nenhuma de nada. Você faz uma faculdade de administração, você sai com o mínimo de noção de negócio. Já sei que eu tenho que pensar no marketing, eu tenho um pouco de comercial, eu tenho que pensar em logística. Blá, blá, beleza, blá. Cair no negócio. Aí, se você cair igual você caiu, comecei do zero, eu peguei um negócio, bom, você começou um negócio, não do zero, mas acho que se fosse do zero era melhor. Talvez. Né? Era. Mas assim, você pega um negócio... É diferente, cara. Eu vejo que assim, ele ia ter outros problemas, né? Sim, mas... O custo seria muito mais alto, provavelmente, porque o custo para se montar uma academia não é barato, né? Sim. O equipamento é caríssimo. Hoje em dia, cada vez mais caro, né? Mas seriam outros problemas, que talvez se ele vier a fazer isso em algum momento, né? Como ele já comentou, ter esses planos também, isso muda ao longo do tempo, mas ele vai enfrentar outros desafios que o que ele passou agora também, assim, pode dar uma base, mas não vai resolver. Então, mas essa é a questão, você sai entrei com 18 e saí com 22 formado. Sabe porcaria nenhuma. Quando eu fiz a faculdade, tinha muito aluno que estava fazendo contabilidade porque achava que o contador ganhava muito dinheiro. Vixe, eu desertei um monte lá. Já falei pra ela, sai fora. Se você acha que você vai ganhar dinheiro, ficar rico milionário, esquece. Vai trabalhar a vida toda. O contador que ganha muito dinheiro é aquele que sonega. Mas aí qualquer um, né? Não precisa ser contador. Qualquer pessoa. Mas esse era um fator que a turma achava que entrar na faculdade, sair formado ganhando. Na época o cara falou, não, porque aí eu formo, eu ganho 5 mil reais. Porque você não sabe fechar um balanço, ninguém é louco de te dar uma empresa pra você fechar um balanço, começa por aí. Ninguém vai te dar uma empresa, e daí ninguém vai te... E aí com o personal também, se você não for fazendo a cadeia, né, de entrar numa academia, pegar experiência e falar, não, eu já fui professor lá, ninguém vai te contratar como personal e ser informado. É difícil, O cara que é formado e não tem uma experiência, é difícil... Ele conseguir cliente, não conhece. O máximo que ele vai conseguir é entrar numa academia e aprender com outro professor como estagiário, provavelmente. Exatamente, só que daí ele tem que deixar isso bem claro para quem está contratando ele. Não tenho nada de informação de musculação, conhecimento zero, eu vou aprender. Aí o cara que vai contratar ele ou contrata ou... Mas no curso de educação física, não conheço absolutamente nada, vocês têm uma formação mais direcionada para alguma coisa, tipo uma matéria optativa, um caminho a seguir para o cara se tornar um personal professor de um especialista em piscina, por exemplo, natação? Não existe isso. O cara sai totalmente generalista. Tudo geral. Na verdade, é administração. A gente tem todos os esportes, os básicos, os mais conhecidos, basquete, futebol, vôlei, handebol. Mas falaram sobre, não que a gente teve aula prática nem nada do tipo. Existe, tá? Se quiser dar um Google aí depois. Aquele esporte da chaleira com a vassourinha no gelo. Bom, eu não sabia disso, eu tava confundindo com outro, mas beleza. Eu não sei, eu pensei em outra coisa. Deixa eu dar um Google aqui pra ver como que é esse negócio. É aquele boliche, que parece um boliche, só que no gelo. E tem um círculo no meio, assim, que o pessoal vai... Com a vassourinha e a chaleira. Não há chaleira. Tipo um boliche sem os pinos. Eu acho que eu confundi com rugby, nada a ver. Então, viajeira, mano. Na real, é mais parecido com bocha. Bocha é legal. Mas só que no gelo. E você acerta, não é uma bolinha que você acerta, é um alvo. Entendi, tá vendo? Se tivesse falado bocha no gelo, eu tinha entendido. Desculpa, falha minha. Então você sai de lá, assim, com uma noção geral de tudo e aí você tem que se especializar. Daí você vai atrás de curso. Trabalhar na área. Mas
vai atrás mais de curso. Mas existem cursos que direcionam o cara para piscina, o cara para musculação. Mas daí é curso, né, como é que fala? Curso... Fora da faculdade. Mas é aqueles cursinhos de um dia, que dá um diploma, não é nada que, assim, nossa, muita coisa. Você vai aprender, lógico, né? Você vai no curso, você vai aprender lá, você estuda, você se atualiza no curso, digamos assim, né? E você aprende realmente no dia a dia, só que biomecânica não ensina o dia a dia, né? Biomecânica você tem que aprender em curso. A faculdade... O que é biomecânica? Sei lá. É um movimento feito na musculação. Generalizando é isso. Um movimento feito na musculação. Isso é biomecânica aplicada na musculação. Aí tem a parte de gravidade, onde o peso desce, onde você faz a força, tudo mais. Resumindo, é o movimento da musculação. A parte da mecânica eu entendi. Então, bio... mecânica bio. Hoje, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que boa parte acaba se tornando um personal trainer. Estou certo ou estou errado? É a parte mais rentável da área? Cara, eu tô meio por fora de como mercado. É ser um personal trainer receber por hora de um aluno de personal trainer. Quando eu fiz isso era R$50 a hora de um personal trainer. Hoje em dia tem gente cobrando 100 e pouco. Né? Então assim, eu tô meio fora. Tem até mais, né? Depende do público. Exato. Não, mas é que hoje em dia a média. O que cobrava 50 tá cobrando 80 a 100. Né? Então assim, só que assim, eu acredito, vendo o mercado, porque eu não vejo mais, eu tô formado, eu quero ser o personal. Né? Eu não vejo mais assim. Antigamente eu via. Hoje em dia eu penso assim, eu vou ver o mercado. Onde eu consigo atingir mais pessoas? Não é no personal trainer. Meu dia tem 24 horas. Se eu dormir 6, sobra 18. Se eu trabalhar 6, sobra 12. Em 12 horas eu tenho que estudar, comer, tomar banho, ir para lá e para cá, né? Porque você tem que se locomover nos lugares. Você tá dormindo pouco e trabalhando pouco nessas horas aí, né? Não, mas isso pensando no personal. Porque o personal, o que ele faz? Ele pega uma academia para trabalhar 6 horas, né? Okay. E o resto do dia ele foca em personal. Então ele faz uma academia, porque ele ali também ele começa a criar uma carteira de clientes, inclusive ali dentro. Exatamente. E ele tem que ter o fixo dele. Que é nessa época do ano, que é final de ano. Para todo mundo. Todo mundo para de fazer personal. A conta que eu fiz aqui, pra você ter uma ideia, é a seguinte: vamos pensar no cara que trabalha 8 horas por dia. Tem 8 alunos durante o dia. E aí vai ser diluído, 3 de manhã, 3 de tarde, 2 da noite. 50 conto, tem 400 conto. 8 vezes 50. Se ele trabalhar 22 dias no mundo da Barbie perfeitinho, 8 pau e 800. Não é ruim. Só que, é aquilo que você falou. Qual que é o problema do cara desse? O cara desse ele é autônomo, onde que ele se perde? Ele tem esse salário, ele consome tudo. Aí chega dezembro, época que o povo dá aquela parada, dá aquela caída, perde 2, 3 alunos, ele não tem reserva, que é aí onde você fala do fixo. O cara, em geral, essas pessoas, né, que trabalham por são conta, autônomos, eles não têm a noção que eles não têm o 13º, seguro-desemprego, então acaba não reservando uma parte do dinheiro para isso, né? Mas isso aí que você falou é o mundo ideal. É o mundo da Barbie. Não, é o mundo da Barbie. Perfeito. É da Barbie, perfeito. Porque não imagino que seja a realidade da maioria, nem um pouco. Então, assim, eu não tenho noção, assim. O que eu penso da realidade hoje em dia, se eu fosse personal, eu não focaria em personal, eu focaria em consultoria online. Porque eu conseguiria... Aí você expande nacionalmente. Aí eu consigo 8, tranquilo. Eu consigo mais. Não, mas assim, um exemplo, você conseguiria os 2. Você cobrar... Você escalou, né? Ele já escalou o negócio montando uma academia e trazendo alunos ali pra dentro. Coisa que ele consegue em 1 hora de academia. Qual que é o pico de movimentação ali? Nossa, quando os alunos entram num pico de horário lá? 6 horas. 6h30 da tarde. Piscina e musculação? Mais ou menos. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Em 1 hora. Não, 1 hora e meia. Indiscutível. Um negócio... O personal ele vai ter nenhum. No máximo 2 ou 3 ali, se ele pega uma família para trabalhar. Esse mundo da Barbie que eu desenhei aqui é o melhor personal com a carteira cheia, porque ele vai trabalhar 8 horas por dia, mas assim... Não, mas faça então essa conta como uma consultoria online no mundo da Barbie seu. Uhum. Eu vou cobrar barato ainda para fazer um mensal de consultoria, tá? R$100. A pessoa vai te pagar R$100 por mês, certo? Nessa consultoria, o que você vai fazer pro cara? Montar o treino dele e mandar para ele. E hoje em dia existe Você não vai acompanhar treino, nada. E o cara que se vire para perguntar pro professor da academia dele.
ou procura na internet com o vidinho que eu deixei lá no aplicativo pra você ver. Entendeu? E se o professor corrigiu, senão você vai se machucar. E depois vai vir tacar a culpa no cara da consultoria online. Isso acontece direto, né? Faz parte. Vai fazer o quê? Você dá um negócio pra pessoa assinar lá, tá tudo certo. Pense em R$100 mensal. Tá. Você vai atingir o Brasil, certo? Quantas pessoas você pode ter no Brasil de aluno? Qual é esse mercado no Brasil? Você sabe isso? Ai, cara, eu sabia há muito tempo atrás. Eu dei uma parada de pesquisar essa parte, mas na época que eu dei uma olhada, eu acredito que aumentou, mas que eu dei uma olhada, era cerca de 3% do Brasil treinava, 97% não. Mas eu acredito que deve ter dado uma aumentada em quem treina. Deu... O pessoal quem treina ou quem paga? Esse daí já vem mascarado, né? Ele deve chegar na academia, quantos alunos você tem? Eu tenho 600 pagantes. Quantos vem todo mês? 400. A galera que dá tipo... Eu já comentei com ele, né? Eu tô fazendo academia desde janeiro. E, cara, acho que não tem um mês inteiro que eu consigo ver... Você não consegue fazer amizade, pô. Não, amizade nem dá porque tô ali focado no treino mesmo. Mas assim, passa muita gente que assim, um mês você não vê mais a pessoa lá. Então a rotatividade é muito grande. E provavelmente a pessoa continua pagando, mas não vai mais. Porque agora você tem plano anual, assim, também. A gente usa uma estratégia meio interessante lá que o pessoal acha meio... se quiser. Os concorrentes estão ouvindo. Não, posso divulgar, eles usam também. Então assim, uma estratégia que é meio controversa de se utilizar. A gente tem o crédito recorrente lá, que é o mesmo sistema que a Netflix usa para cobrar. Então, a gente consegue parar de cobrar a hora que quiser. Isso para a parte da musculação, na parte da piscina. Tá? A parte da piscina tem o normal. A gente coloca o recorrente também, porém a gente usa o que toda academia usa. Né? Só que daí o que a gente faz? A gente tem o mensal, minha academia é academia de bairro, minha academia é de boca a boca. Então tem muita gente que paga em dinheiro. Então eu não posso tirar o mensal em dinheiro, certo? Então tenho o mensal em dinheiro, R$90, e eu tenho o plano anual, que é R$70 mensal, que você pode cancelar a qualquer momento. Sem multa. Sem multa nenhuma. Legal. Entendeu? Mas você não vai ter muito cancelamento? Cara, até tem, mas não é uma grande quantidade a ponto de eu não conseguir clientes para suprir isso aí. Entendeu? E é uma coisa que me tira dor de cabeça. Você quer cancelar? Tá bom, cara. Tá cancelado. Só que eu tenho certeza... CPF bloqueado. Não, eu tenho certeza que essa pessoa não parou de treinar aqui porque ela não gosta da academia. Com certeza ela parou de treinar porque ou ela mudou de casa, ou ela foi para outro lugar, ou ela mudou de trabalho, tá muito difícil passar por ali. É um caso ou outro que fala, eu vou mudar de academia. É bem raro acontecer. Acontecer. Porque a gente prioriza o atendimento para a família, que é amizade, entendeu? Então, assim... Aí, pipoca academia, né, cara? Você passa numa esquina, tá abrindo uma academia. Igreja, pipoca... Igreja, academia e bar. Supermercado. Supermercado não tem uns bar, né? Tá bombando também. Farmácia, então, nem se fala, né? Essa lista tá ficando grande demais. Você comentou alguma coisa no começo falando de carreira militar? Não, eu fiz tiro de guerra. Você fez tiro de guerra, mas você pensou em seguir em algum momento? Pensei, mas desisti rápido. Né? Como que é o tiro de... Tá, me fala aí. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Meu filho tem 13 anos. Deixa fazer. Não é que deixa. Eu quero... Ele quer empurrar pra fazer. Eu e minha esposa, a gente tá assim, vamos fazer. Porque assim, ele é muito obediente. Então se a gente fala assim, vai, porque é bom a gente conversa com ele, ele vai fazer. Ele é obediente? Mas ele é indisciplinado. Com rotina, né? Mas é uma coisa... mas eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele tome umas porradas. Mas eu acho que o tiro de guerra ele não vai aprender isso. Ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. Tá. Eu acredito que seria mais a parte então, como que é o tiro de guerra hoje? O que você faz, assim? É que eu já fiz faz 10 anos. Não, tudo bem, mas não deve tanto assim. Eu fiz faz 20. Mudou tanto que, assim, no meu ano, foi o primeiro ano a tirar a guarda desarmado. Então, assim, o meu ano eu já não tava com fuzil na guarda. A gente dormia lá à noite com uma tonfa, aquele cacetete. Se o cara entrasse lá, eu ia fazer o quê? Jogar o cacetete, você quer? Não, eu falava, quer o cacetete também? Mas na sua época não tinha nem o guarda civil que ficava lá? Durante o dia. À noite não? À noite não. Quando eu fiz, tinha o guarda civil à noite. Mas quando você fez, você ficava armado também? Não? Ficava armado.
Assistiu o Guarda Civil. Porque... Não, nossa, eu já não Imagina, ficava. um monte de moleque de 19 anos com arma na mão, cara. Tinha que ter alguém mais... Tem que ter alguém melhor. Não, lá... Então, assim, já vai vendo como é que foi. Né? Já então, começou a tirar essa parte de, digamos assim, que você tá pensando que seu filho vai ganhar no tiro de guerra, entendeu? Que é essa parte de rotina, que é essa parte de aprender... O tiro de guerra não proporciona isso. Acho que se for pra fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ser exército militar mesmo. Aí eu já não sei. Aí tem que... Mas assim, o tiro de guerra é muito integral, bom. Né? Eu gostei muito porque, assim, eu conheci gente lá que eu nunca pensei que eu ia conhecer na minha vida, né? Gente que não é da minha realidade. E eu falei, porra, o cara é assim, né? Cair na realidade ali, entendeu? Porque, querendo ou não, meu pai e minha mãe, eles não vou falar que eles são ricos, né? Longe disso. Porém, meu pai é professor, minha mãe também. Meu pai trabalhava no Dom Bosco e minha mãe na Unimep antigamente. Então, quando minha mãe trabalhava no Unimep, eu estudei no Piracicabana, de bolsa, né? Não pagava nada, então eu não via o pessoal que eu vi no tiro de guerra. E quando minha mãe... Né? Pessoal mais humilde. Quando eu fiz também tinha muito isso. Então, aí quando eu saí do Piracicabana, porque minha mãe saiu da Unimep e foi trabalhar na Unesp de Araraquara, eu saí de lá e fui estudar no Dom Bosco, que é onde meu pai trabalhava, de bolsa também, 100%, sem pagar nada. E, pô, Dom Bosco... É uma outra realidade, né? É um colégio... Só elite. Só elite. Totalmente diferente também do Piracicabana. Sim. Dom Bosco, ele é acima do Piracicabana? É questão de dinheiro? É questão financeira? É. Bem diferente, bem diferente. É. Quando eu estudava no Piracicabana, eu estudei até a 3ª série lá. Cara, eu ia direto com roupa rasgada e tênis rasgado e ninguém... Pô, pisei no Dom Bosco com tênis rasgado, velho. Fui taxado, cara. Fui taxado. Esse tênis aí, meu. Tem, cara, meu tênis. Não, mas tá rasgado. Eu falei, daí eu vou jogar futebol, vai rasgar mais ainda? Não, mas não pode, não sei o que. Eu falei, que é isso? Então, assim, é totalmente diferente. Assim, que nem eu falei, meu pai e minha mãe, eles não são ricos. Mas só que eles trabalhavam nesse local que eu consegui... proporcionava esse ensino de qualidade. Mas só deles não terem que pagar a escola dos filhos já é uma economia absurda, cara. Ainda mais educação é muito caro. Eu estudei no Dom Bosco também, é caro. É caro demais, é caro demais. E foi nisso que eu estudei, senão não tinha estudado não. Senão eu ia estudar no estado que meu pai também dava aula, né? Mas é outra realidade o pessoal que eu conheci no tiro de guerra. Aí você vê isso, né? Você chega lá, pô, a realidade é totalmente diferente da minha. E o cara tá lá, do seu lado. Ah, bacana. Então, assim... Aprendeu bastante essa convivência. Puta que pariu, velho. Eu tive uma experiência dessa, eu conto pra todo mundo, do meu filho. Ele estudava em escola particular até a pandemia. Aí quando estourou a pandemia, eu tava pagando escola e ele ficava assistindo videoaula. Eu falei, pô, não faz sentido. Aí eu lembro que eu deixei ele solto e na primeira prova dele, o primeiro fechamento de bimestre, agora eu vou ver as notas dele. Ele vai cair. Ele tá dormindo na mesa, eu já peguei ele dormindo. Não, manteve a média lá. Ficou até acima da média. A média era 7, ele tirava uns 8, 9. E não. Esses caras não estão corrigindo certo. Do Estado eu aceito isso. Do particular não. Aí eu falei, conversei com a minha esposa também teve redução de carga horária, reduziu o salário e tudo. Eu falei, vai pra pública. Aí a pública continuou online também. Quando virou e começou, pós-pandemia, começou a voltar, eu falei, vai presencial lá. Começou a ir 2, 3 vezes na semana e tal. Aí a professora falou assim na escola, a diretora falou, quem quiser vir só pra comer a merenda e ir embora pra casa, pode vir, tá? A escola vai abrir pra servir a merenda e vai fechar. Meu filho chegou em casa achando um absurdo. Quem que sai de casa pra ir na escola comer, pai? Lotava. Aí eu falei, tá vendo? É uma realidade que você não tinha... Também não sou rico, não tenho... Mas é uma realidade assim que é um degrauzinho abaixo que você já fala, que já dá um choque nele, porque pra ele foi um absurdo. Vou sair da minha casa pra ir lá comer. Eu tenho comida em casa? Eu falei, então, pra você ver, tem gente que tem comida em casa. E quando a gente conversou, né, no nosso primeiro episódio aí, você falando da sua experiência, que você chegou na empresa e tinha comida na empresa pra você comer lá. Também foi um choque de realidade no sentido oposto pra você. No sentido oposto. São choques que você que a gente tem, que é só nessas situações, né? Nessas transições. E o mais maluco, meu filho, ele ficou 1 ano no colégio público, e aí depois que passou a pandemia, voltou tudo ao normal, eu falei, João, quer voltar pra particular? Ou não. E por quê? A molecada aqui é muito mais legal. Eu concordo. Ele não quis, cara. Aí eu falei assim, aí eu conversei com a minha esposa e falei, beleza.
já tava com uma base boa, eu falei, então tá bom. Aí tá lá. Não volto pra particular, mas nem a pau. Porque ele foi, assim, mas é uma vivência diferente. Uma outra realidade. Tanto é que os amigos da escola particular, ele não tem, sabe, não tem nenhum link, assim. Agora a molecada pública não, já é tudo parceirada, tipo, joga junto na internet, conversando no WhatsApp. Eu até sacaneava, porque tipo, na outra escola eles não tinham nem grupo, não trocavam ideia. Ia pra escola, fazia pra casa, cada um. E era uma turma reduzida de 10 na sala. Não cria, né? Bom, pra gente ir seguindo pro final aqui, Silvio, fala um pouco da academia, as mídias sociais, pro pessoal aí conhecer, seguir, como que encontra vocês. Se quiser seguir a gente lá no Instagram, Academia Atenas _, tá? Atenas sem H, muito importante. O que a gente mais mexe é Instagram. O Facebook a gente só reposta o que tá no Instagram, por aí. Mesmo nome, Academia Atenas _, quiser seguir no Facebook também. Quiser conhecer a academia também, né? Fica no bairro Piracicamirim? Fica no Piracicamirim, Rua Uruguai, número 33. Legal. Só aparecer, qualquer horário. Piracicaba e região, dá uma passadinha ali pra conhecer. E eu quero fazer uma proposta aqui, Silvio. Vamos ver se você topa. Vamos ver. Pra gente engajar o pessoal aí que quiser realmente começar a fazer uma atividade física, né? O que você acha de a gente fazer uma promoção aqui de os amigos aí, cada amigo compartilha, né? Chama 2 pra gente fazer um sorteio de 1 mês para 2 pessoas. Uma pessoa, né, fazer um sorteio, não, um concurso cultural que a gente vai escolher alguém aí que compartilhar, né? Chama um amigo, marca um amigo aí. E a pessoa que ganhar tem 1 mês aí para treinar lá na academia, conhecer melhor vocês. Vamos embora. Podemos fazer assim, então? Pode. Vocês aí que estão nos ouvindo, né? Vai lá, marca no Instagram, @Academia Atenas _, Isso. sem H. Marca um amigo, né? Que você quer convidar para fazer atividade física com você e conhecer lá a Academia Atenas. E a gente vai escolher aí, bota um comentário, fala o que você achar melhor lá e a gente vai escolher alguém para ganhar esse mês aí gratuito para uma dupla. Beleza? Legal, hein? Se fosse aqui eu passava lá. Na Rio das Pedras, tudo que eu preciso é uma desculpa. Rio das Pedras. Outra coisa que, aproveitando, como o intuito do projeto é divulgar empreendedores da cidade e expandir a visão de quem não conhece ou quem quer entrar, qual a dica que você deixa para um personal, um cara que está fazendo educação física, um cara que, meu sonho é ter uma academia. Qual que é a sua? Você fala assim, eu vou te deixar algumas diquinhas aqui, Primeiro, se for comprar, vai dar um geral na infra, sobe no telhado. Não compra. O que você fala? O que você fala aí para o pessoal que quer começar? Não compra. Não compra. Não vai, velho. Não vai. É furada, velho. Continua na CLT. Não, eu tô brincando, cara. Mas é aquela coisa. Aí depende do perfil. Tem quem queira CLT e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem empresas que precisam de funcionário, vocês estão buscando. Tem quem queira ser funcionário. E não é todo mundo também que consegue empreender. Exato. Então, assim, a pessoa tem que querer muito isso. Se ela realmente quer empreender, realmente quer partir para esse ramo de academia, que eu acho que, sinceramente, hoje em dia, o que cada vez mais vai virar é academia de rede e estúdio. Então, assim, aquelas academias de bairro, futuramente, acredito que vai morrer, porque a academia de rede está saindo uma em cada esquina. Mas aí você está falando que a sua vai morrer. Não vai, porque a minha vai virar rede. Olha aí, planos futuros. Então já... Então, assim, eu acredito que futuramente seria isso, né? A academia vai gerar em torno de academia de rede e estúdio. O estúdio é aquela academia mais pequena, né? Onde o dono está lá trabalhando como personal, só que em vez de ele cobrar a hora do personal, ele cobra uma mensalidade mais alta. Só que daí o aluno ele vai em horário marcado e o cara realmente trabalha como personal, cobrando, entre aspas, mais barato. Só que, digamos assim, mais caro do que uma academia vai pagar para ele, né? Só que daí ele tem que fazer um investimento inicial e tudo mais. Então, assim, a dica para quem quer ir para essa parte é ou investe em rede ou investe em estúdio, velho. Legal. Tá aí, pessoal. Se você pensa em abrir uma academia, fica a dica aí. Quem tá no mercado e conhece do negócio. Beleza? Comentários, dúvidas, críticas, sugestões? Outra coisa aí pra quem quer
ir para a parte de professor, para academia e tudo mais. Esquece emocional, gente. Esquece emocional. Emocional, por quê? Cara, academia lá, minha maior parte que eu tô lá, o porquê eu tô por lá, é a parte emocional. Né? Então, assim, se eu fosse pensar realmente na minha saúde, eu já não tava mais lá. Né? Então, assim, eu fiquei lá porque meus amigos estavam lá e eu tirei eles de cada um lugar que eles trabalhavam para ir trabalhar comigo. E eles aceitaram, eles saíram sem pensar. E foram comigo. Então, assim, eu realmente não saí de lá por conta deles. Né? E se eu for pensar na minha saúde, cara, passei 6 meses arrancando cabelo, tendo caspa de nervoso e minha perna toda roxa de coçar, né? Porque eu fiquei totalmente estressado. Era mais de 10... Passou. Era mais de 10 mil saindo e 0 entrando, né? Durante 6 meses. Então, se você for muito emocional, prepara. Porque... Mas qualquer negócio, Silvio. Isso não é exclusividade. Assim, é que você entrou num momento, e muitas outras empresas também surgiram justamente nessa mesma época. Sim. Muitas não resistiram, vocês, graças a Deus, sobreviveram e graças a Deus estão bem hoje, né? Mas qualquer negócio está sujeito a isso. Principalmente quando o empreendedor ele não se prepara. Porque assim, não é fazer uma faculdade que vai resolver, vai ajudar, lógico, vai dar muita base para fazer as coisas, né? Não só na área de educação física, que é a sua área, mais uma pós em marketing, uma especialização em administração, tudo isso contribui, obviamente, mas o empreender, ele é muito além disso. E é aquilo que a gente estava falando, é só no dia a dia, cara. É enfrentando desafio a desafio, cada dia vai surgir uma coisa diferente, e você acha que você está preparado, mas não está. E tá tudo certo também. E tá tudo certo. Cara. Não, porque você vai aprender ali, mas desde que você queira enfrentar aquilo. Exatamente. Se você falar, não quero mais, você simplesmente desistiu e pronto. Se for tá tudo certo também. Se for sua escolha, tá tudo certo. Né? Agora, só voltando, eu lembrei de um comentário aqui que o Clayton fez logo no começo. Né? Eu não entendo, quando uma pessoa está vendendo um negócio, né, é porque alguma coisa está errada. Eu já tenho uma visão diferente. Pode ser que ela esteja vendendo porque o negócio esteja dando errado, que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Mas hoje, muitos empresários e os mais bem-sucedidos, eles criam um negócio para se vender e ganhar dinheiro fazendo essa venda. Né? Temos grandes exemplos para isso, inclusive. Mas assim, o que eu quero dizer existe os dois lados. Sim. Quando você for comprar um negócio, você tem que estudar bem. Olhar as finanças, olhar a estrutura, né? Pedir o balanço oficial do contador, porque o cara no sistema dele, ele põe o que ele quiser. O contador ele tem que assinar. Se o contador assinou, cara, tá aqui o contador para provar. Ele é responsável, cara. Eu ainda uso uma outra base, gente. Pede as guias dos impostos pagos. Se o cara não paga imposto, tem uma forte chance do negócio não estar indo muito bem. Todo imposto é baseado no faturamento. Eu tive um cliente que foi comprar um negócio, falou, Cleiton, vou comprar porque o negócio é bom. Eu falei, tá, o que ele te apresentou? Uma planilha de Excel. Eu falei, meu amigo, se você quiser que eu faça uma empresa boa no Excel, as minhas empresas no Excel são todas perfeitas. É o cálculo que eu vi aqui do professor. 8 aluninhos ali, 8 horinhos por dia, 50 por hora. Ele ainda assina e bota um número de conselho lá que nem existe. Aí quando eu fiz isso com esse colega meu, eu falei, pega as guias de imposto. Eu pedi um imposto. Mas o que ele falou? Ele falou que ele não gosta de dar dinheiro pro governo, não, então ele declara o faturamento abaixo. Falei, tá, então isso já te liga um alerta. Porque é estranho. Porque o imposto, eu entendo todo o contexto da parte ruim do imposto no Brasil, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas, toda vez que você não paga imposto, você assume um risco. Normalmente é muito mais caro que o imposto. Então, se ele está assumindo esse risco reincidentemente, é pra você abrir um olho. Não, abre um olho, já começa a... Cuidado, muito cuidado. Sobe no telhado pra ver como tá. O gato tá lá. Eu vou falar pro seu porque eu não subi, velho. Eu tenho medo de altura. Não, mas eu também não subi. Beleza, pessoal. Então, marca um amigo aí pra ir lá pra conseguir ganhar esse um mês grátis, né? Você, colega, amigo, esposa, quem quer que você queira levar junto. Né? E não esquece de nos seguir aí nas nossas redes sociais, seguir @Atenas _ sem H, né? Academia Atenas _ Academia Atenas _ né? Siga nossas mídias sociais, está na descrição o link aqui embaixo, né?
A promoção também, a gente vai deixar a descrição aí como funciona. E fique ligado, semana que vem tem mais que a gente vai ficar com a pizza agora aqui. Valeu? Falou, pessoal. Obrigado. Boa noite.